Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo e hoje vai ser aquele vídeo de nós ranquearmos todos os processadores Ryzen AM5 que a gente consegue encontrar no mercado ou até mesmo aqueles modelos que aparecem de vez em quando em estoque. Então se você está procurando aí recomendação e procurar entender, conhecer um pouco mais sobre o mundo dos AM5, esse vídeo vai ser para você. Então se você gostar do conteúdo, não esquece, se inscreva no canal, deixa aquele like, qualquer dúvida que você tiver também deixa o teu comentário aqui embaixo, é muito importante, estou sempre buscando ler e responder todos vocês, beleza? Então agora bora para a tela do computador, são vários processadores, eu vou começar ali desde os processadores de entrada até o high-end, falando um pouquinho sobre cada um, vantagens e desvantagens e principalmente em qual categoria eles estão valendo a pena. Então vem comigo! Muito bem pessoal, assim como nós fizemos no último vídeo dos Ryzen M4, aqui a gente vai fazer a nossa escala, tá? Então, para quem não está familiarizado, esse aqui é o tier list. Eu adicionei praticamente todos os processadores AM5 que a gente encontra hoje no mercado. Alguns têm estoque, outros não. Mas para você que está procurando um AM5, talvez vai se deparar com alguma promoção para que você tenha uma noção aonde esse processador se encaixaria no mercado, beleza? Então aqui eu fiz uma escala, né? Basicamente aqui nós temos o rei dos games, que vão ser aqueles processadores que tem uma supremacia em desempenho em jogos, games mais baratos. São processadores muito bons que entregam uma excelente performance em games, mas eles custam mais barato. Equilibrado, serão aqueles processadores que vão te atender ali tanto para trabalho quanto para jogos, né? Em alguns casos você tem várias variantes do mesmo modelo, porém é o que vai trazer ali o melhor equilíbrio entre performance e preço. Custo-benefício, APUs, vai ser aqueles modelos ali que realmente focam em ter um preço mais acessível, focam em te dar um norte para você começar um PC gamer ali com um gráfico integrado e te dar uma posição para você ter uma boa máquina no futuro, juntando com uma placa de vídeo. E no final, evite caro pelo que entrega, vai ser aqueles modelos que ou você encontra o preço está realmente muito salgado, ou são modelos que não entregam ali uma performance tão interessante comparado com outras variantes dele que custam o mesmo preço, ou realmente ali são processadores que não valem a pena. Então basicamente essa é a nossa escala, vamos falar um pouquinho sobre cada modelo e ranquear eles aqui de acordo com a nossa escala. Beleza pessoal, começando o Ryzen 5 8400F, processador de entrada, porta de entrada para o M5, esse é o processador mais simples e mais barato lançado pela AMD até o momento. 65 watts, 6 núcleos, 12 threads, clock máximo de 4.7 com 16 MB de cache L3. Bom, esse processador inicialmente ele veio para o mercado chinês, ele é uma versão ali espelhada do Ryzen 5 8600G, tem o gráfico integrado, então também aqui é um ponto pessoal para vocês entenderem no AM5, tá? O AM5 teve essa adição do codinome F, tá? Sempre que o processador tiver F no final, significa que ele não tem nenhum tipo de gráfico integrado, o que na prática depende de você ter uma placa de vídeo até mesmo para você poder ligar o PC. Fora isso, você não consegue utilizar. Então essa já é a primeira limitação do modelo. Outro ponto é os 16 MB de cache L3. Isso aqui combinado com uma placa de vídeo vai ter uma penalização, sim. Vários jogos estão exigindo aí mais cache. Então isso aqui é um ponto também negativo para ele, né? Sem falar, né, que ele acaba sendo um processador ali um pouco caro nos dias de hoje, né? Ele subiu de preço com relação com que ele apareceu, então ele é uma opção que além de você ter que gastar com uma placa de vídeo, né, você já tem essa redução do cache combinado com uma placa de vídeo. Então é um ponto, é um processador ali que você tem que levar bastante em consideração com relação ao preço, porque ele acabaria não valendo tanto a pena nesse caso. Então aqui dentro da nossa escala, né, o Ryzen 5 8400F eu colocaria como ele evite caro pelo que ele entrega. É um processador que ele realmente tem que estar muito barato para fazer sentido para você. E afinal você já tem que sair gastando com uma placa de vídeo, então se o teu foco é economia, já é um custo a mais que você vai ter que colocar, mesmo ele sendo um bom CPU, ele vai te trazer aí esse gasto adicional sem necessidade. Então o 8400F ele pode ser bom para algumas pessoas,
mas de uma forma geral, se você quer uma economia, eu evitaria ele, principalmente pelo preço que ele está sendo praticado hoje. Próximo processador da lista, Ryzen 5 8500G. Esse aqui já é um processador também de 6 núcleos, 12 threads, com clock máximo de 5 GHz, assim como seu irmão 8400F, 16 MB de cache L3. Um ponto importante para falar para vocês, pessoal, é que esses processadores já são PCI Express 4.0, então eles não sofrem a limitação do PCI Express como acontecia nos Ryzen G lá na linha M4, lá quando você combinava com uma placa de vídeo 4060, 7600 e outras placas, você tinha uma perca por conta da velocidade do PCI Express ser 3.0. Aqui não, aqui você já tem o 4.0, então esse é um ponto positivo. Mais um ponto que a gente não pode esquecer e deixar de falar é o cache L3 de 16 MB, assim como acontece no M4, você pega um 5600G contra um 5600, mesmo eles sendo processadores de mesmo clock e também ali mesmo os núcleos e threads, o cache L3 reduzido faz com que ele tenha uma desvantagem quando combina com uma placa de vídeo. Então esse é um ponto aqui no 8500G. No entanto, o 8500G é um processador bastante criticado quando combinado com uma placa de vídeo, mas é um ponto que poucas pessoas identificaram e falaram a respeito. Esse processador ele tem uma arquitetura híbrida da AMD, que ele tem arquitetura Zen 4 e Zen 4C. O que isso significa? Que esses 6 núcleos que a AMD cita não são todos núcleos iguais. Então nós temos núcleos que trabalham com uma frequência mais alta e outros com frequência mais baixa, assim como acontece nos E-cores e P-cores da Intel. O que isso impacta? Em jogos você tem uma desvantagem porque todos os núcleos não trabalham da mesma forma. Isso faz com que o processador tenha diferenças entre os clocks dos núcleos, fazendo com que ele não empurre tanto FPS assim. Mesmo ele sendo 5 GHz, isso não é em todos os núcleos. Se não me engano, nós temos aqui 2 núcleos de performance e 4, mais para eficiência, que tem clocks menores. Isso faz com que no conjunto ele não funcione tão bem. Essa informação está lá no site da AMD, vou deixar na descrição para vocês. É um ponto que eu já falei sobre o 8500G, eu evitaria ele. Afinal é um processador que está custando hoje, ele já custou barato, na faixa dos 799, 899, você pode comprar sem medo, sabendo disso, mas se você quer ali entrar de cabeça, focando num processador como esse, por ele ser mais barato, e no futuro você pôr uma placa de vídeo, você precisa saber que ele vai ter essas limitações sim, além do cache, a performance dos núcleos não é igual. E isso aconteceu apenas com esse processador, eu acredito que a AMD ela desistiu de trazer essa arquitetura híbrida e acabou tornando os próximos processadores da lista aqui todos iguais na arquitetura Zen 4. A Zen 4C é uma arquitetura ali visando mais eficiência, então tem clocks menores nesses núcleos, fazendo com que quem exige performance tenha sim a sua penalização. Então dentro da nossa lista aqui, o Ryzen 5 8500G, eu literalmente evitaria, e ele é caro pelo que entrega. Nós temos o 8600G que aparece ali, que é o próximo processador da nossa lista, aparecendo com mais performance e também com um conjunto de preço ali, performance mais equilibrado, então fique mais atento nessa opção. Lembrando que o 8500G já utiliza os gráficos integrados, então ele já tem uma placa gráfica dedicada para jogos, sendo o modelo a Radeon 740M, também é o gráfico mais básico dos 3 processadores final G da nossa lista. Falando agora do sucessor dele, Ryzen 5 8600G, como já falei antes, um processador aqui mais equilibrado, 6 núcleos, 12 threads com clock máximo de 5 GHz, cache L3 de 16 MB. Assim como os outros processadores, também tem a limitação do cache, mas aqui a gente tem um processador de arquitetura Zen 4 Full, então todos os núcleos nós temos a mesma performance, fazendo com que a gente tenha uma equalização e um maior equilíbrio, principalmente para combinar com uma placa
de vídeo. Então aqui o 8600G também vem com preços mais atrativos. É um processador que já apareceu por R$1.000, ele fica flutuando na casa ali dos 1.000 a 1.200, R$1.300. É um processador mais equilibrado e esse sim eu consideraria aí uma alternativa bem interessante para quem quer colocar uma placa de vídeo no futuro. Lembrando que aqui nós temos a Radeon 760M, um gráfico aqui um pouco mais parrudo que o 8500G, ele também sendo mais completo, com todos os núcleos iguais. Infelizmente tem essa redução do cache, mas que para muitas pessoas vai fazer sentido, afinal você tem um processador ainda bastante forte, tem um gráfico que vai conseguir rodar bastante coisa, então é uma alternativa aí para vocês. Então, sem dúvidas nenhuma, né, o 8600G, né, aquele processador custo-benefício barra APU, é um processador aqui que vai te entregar uma alternativa boa para jogos, vai conseguir se virar um bom tempo até você ter condições de pôr uma boa placa de vídeo. Quando combinar com uma placa de vídeo, vai ter um bom desempenho, melhor que o 8400F e 8500G, e custa ali basicamente a mesma coisa. Então, se você ficar atento às promoções, uma dica é o nosso grupo do Telegram, o link está na descrição. Promoções aparecem o tempo todo e eu sempre atualizo as melhores para você. Então, se você estiver ligado, acompanhando lá, você pode estar garantindo aquele preço diferenciado. Então, é uma alternativa e uma dica para vocês do 8600G. Ryzen 7 8700G, esse aqui sem dúvidas é o melhor processador com gráfico integrado da AMD. 65 watts, 8 núcleos, 16 threads, clock de 5.1 e o cache de 16 MB, né? Infelizmente, essa redução do cache se dá por conta de poder adicionar a placa gráfica, né? Lembrando que aqui os processadores final G, você tem um gráfico integrado capaz de rodar jogos, tá? Preciso falar isso porque nós teremos outros processadores que também tem gráfico, mas não é um gráfico para jogos. Então, o G significa Graphics, é um processador, as APUs, né, como a AMD chama. Então, é um processador aqui destinado para você que quer um processador forte, já quer ter um gráfico, seja para você usar no dia a dia, né, e ter um bom processador, não precisando comprar uma placa de vídeo, ou você que quer ficar um tempo aí até comprar uma placa de vídeo, mas ainda assim ter um bom processador para você poder utilizar no futuro. Então sim, é uma boa alternativa. Esse processador aqui, sem dúvidas nenhuma, ele é um custo-benefício, ele é um processador que ele tem aparecido até os R$1.500 e literalmente um 8 núcleos, 16 threads, desempenha muito bem em jogos, sem falar que aqui nós temos a Radeon 780, então é uma placa gráfica a melhor oferecida pela AMD até o momento, consegue em vários jogos trazer uma performance muito boa. Então se você descontar ali mais ou menos a performance dela, que seria em torno de uma 1650, um pouco menos, que é uma placa concorrente barata, hoje nós teríamos a RX 580, sem descontar uns R$500 da placa de vídeo e o processador, nós teríamos um Ryzen 7 dessa geração saindo em torno de R$1.000, então sim, é um bom equilíbrio de preço, tem que ficar ligado em promoção, mas ele é uma alternativa aqui para você que quer um bom equilíbrio entre preço e performance. Ryzen 5 7600, aqui nós temos o primeiro processador aqui já focando mais para o público que não quer gráfico integrado, né? Lembrando que esses processadores eles possuem um gráfico sim, tá? Fora os processadores final F, todos os demais possuem um gráfico. No entanto, processadores final G possuem um gráfico para jogos. Os processadores que não são G, né, os modelos sem letra no final ou final F ou X3D, são processadores que têm apenas ali um gráfico para você poder usar a máquina, o que é uma alternativa que a AMD adicionou para você testar teu processador, poder usar ali no dia a dia, coisas básicas, mas não é um gráfico para jogar, ok? Então, Ryzen 5 7600, 6 núcleos, 12 threads, 5.1 GHz, aqui com 32 MB de cache L3. Esse carinha aqui, sem dúvida, já é a porta de entrada para jogos, tá? É um processador bastante interessante, bastante equilibrado, né? Tem um clock alto, tem os núcleos aqui já na arquitetura Zen 4, o cache L3 de 32 MB já traz para ele uma boa performance, em vários jogos ele fica ali perto do Ryzen 7 5700X3D, que é da linha M4, então é um processadorzinho bem honesto e costuma vir com algumas promoções, então ele disputa ali aquela faixa ali dos 1.200 a 1.600 reais ali com o 7600X,
7600X e agora o 9600X. Então ali ele literalmente, né, é um processador barato para games, tá? Então se você quer jogos e quer um processador mais acessível, esse aqui é a porta de entrada para você começar ali pensar, né, na linha AM5. E falando do irmão dele, né, o 7600X, diferença apenas no clock, mesmo processador, na mesma base, também os 32 MB de cache L3, aqui ambos todos já contam, né, com o PCI Express 5.0, então apenas os processadores G ali ou processadores baseados na linha G que tem 4.0, aqui você já tem o PCI Express 5.0, embora não seja uma necessidade das placas de vídeo dos SSDs hoje em dia, é um recurso a mais, é sempre bom você ter essa alternativa no futuro ali, né, com o passar das gerações você ter esse suporte já garantido. Então o 7600X aqui, né, a gente também vai classificar ele como games mais barato, ele briga no preço com 7600, o que vai diferenciar ali é apenas os megahertz no clock, mas ficaria atento com relação ao preço, né? O que tiver mais barato, que se enquadrar ali na faixa de orçamento que você está buscando investir, vai te entregar sim uma performance excelente também em jogos. Ryzen 7 7700, 8 núcleos, 16 threads, 5.3 GHz, 32 MB de cache. Esse aqui é o processador, né? Já Ryzen 7 também aí focado, né, na linha AM5 com os 32 MB de cache. Ele é um processador bastante interessante, né? Ele é um processador que consegue te entregar mais núcleos que os Ryzen 5. Porém ele tem as mesmas features, né, clock alto e também o cache L3. Esse processador realmente aqui eu posso classificar ele como um processador equilibrado, né, que ele vai conseguir te entregar uma boa performance em jogos, vai te atender para trabalho também, e ele fica nesse meio termo, né? Por ele ser o modelo 7700, é um que tem uma tendência de aparecer com um preço mais atrativo. No entanto, vai depender de estoque, né? Vocês vão ver que daqui para frente no vídeo eu vou falar bastante nesse ponto. Afinal, a AMD já lançou os Ryzen 9000 e à medida que for transicionando a sua geração para a linha 9000, nós teremos menor estoque dos Ryzen 7000, mas isso possibilita que você encontre boas promoções. Então, pelo menos você entendendo como é a performance do processador, você consegue ranquear ao lado dos outros para você ver qual que cabe no teu bolso, que já vai te atender aí em termos de performance. Então, o 7700 ele é um processador equilibrado, ele vai te entregar tanta performance quanto o Ryzen 5 ali em jogos, né? Ele já é equilibrado em clock e cache, porém, entre os Ryzen 7 ele é o modelo mais em conta no momento. Então, dependendo do estoque, dependendo da promoção, ele também pode te atender nessa alternativa. E o 7700X também se enquadra nesse nível, porém esse processador é um pouco mais esquentado. Aqui a gente tem um TDP máximo de 105 watts. Embora você tenha em mente que ele entrega uma performance tão boa quanto o 7700, ele já vai ser um processador que você vai precisar investir um pouquinho mais em termos de refrigeração. Então, sim, ele é um processador equilibrado, no entanto, né, vai depender ali também do preço, porém, você tem que ter em mente que por ele ser um processador com TDP um pouquinho maior, ele tende a esquentar mais e você precisaria gastar mais com o sistema de refrigeração melhor. O que eu indicaria para esse tipo de processador, um bom watercooler de 360mm ali, ou alguns modelos parrudos de 280, para você não ter dor de cabeça, mesmo se tratando aí de uma linha otimizada, que alguns modelos de 240 podem atender, não vai ser aqueles modelos baratinhos, então eu sempre recomendo um pouco a mais. Temperatura é algo que vai atrapalhar na performance do teu processador, então sempre invista um pouco a mais. Um bom watercooler de 360 já deve segurar tranquilamente esses processadores, então tenha também isso em mente. Ryzen 7 7800X 3D, esse aqui há pouco tempo atrás era o melhor processador para jogos, 8 núcleos, 16 threads, TDP de 120 watts, clock máximo de 5 GHz
e os 96 MB cache L3. Aqui é a grande diferença dele, né? Você tem um cache muito maior, faz com que ele tenha uma grande vantagem, não em todos os jogos, mas percebam que diferente lá da geração a M4, eles conseguiram manter aqui um clock alto. Você tem 5 GHz, a média aí do Ryzen M5 é 5.1, 5.4, então você ainda manteve um clock bem alto, o que faz com que esse processador desempenhe muito bem também em jogos que não fazem tanto uso do cache 3D. Então sem dúvida nenhuma, o 7800X 3D é um rei dos games. No entanto, esse processador sumiu do mercado, e se você encontrar ele, fique ligado no preço. Ele já tem sucessores ali um pouco mais performance que podem talvez estar mais em conta. Então é um processador que, já assim como alguns modelos, o 7700 e 7700X principalmente, já não se encontra no mercado tão fácil. Mas só para ranquear aqui para vocês, afinal esses processadores podem ainda estar aparecendo em estoque, então você já tem em mente aí que do X3D ele seria ali a porta de entrada, né, para os games em alta performance. Ryzen 9 7900, 65 watts TDP, 12 núcleos, 24 threads, 5.4 GHz e 64 MB de cache L3. Esse processador, eu fui lá no site da AMD confirmar isso e realmente está sinalizado como 65 watts. É o primeiro Ryzen 9 que eu vejo com TDP tão baixo e clock tão alto. Tem tendência aí de ser um processador bastante eficiente, né? Lembrando que aqui nós temos 64 MB de cache L3, o que já é uma quantidade bem generosa, já vai te entregar um bom desempenho, mas não é aquele processador pensado para jogos, é um processador mais para produtividade. Lembrando, 12 núcleos e 24 threads e um clock de 5.4 vai te entregar uma performance boa em jogos com certeza, mas você consegue alternativas mais baratas que vai te entregar um FPS semelhante. Então o Ryzen 9 não é a alternativa mais interessante para você que vai focar em jogos. Mas eu colocaria ali, né, como um processador equilibrado, né, dos Ryzen 9, ele vai ser o processador que tem a tendência de aparecer mais em conta, afinal é o modelo de entrada, já vai te entregar uma performance muito boa e principalmente, né, vem com um preço mais atrativo que os demais. Ele tem aparecido algumas promoções na faixa dos R$ 2.400, R$ 2.500, o que para quem quer um processador de muitos núcleos e threads em uma arquitetura atual, esse processador aqui acaba sendo uma alternativa mais equilibrada que os outros modelos. Ryzen 9 7900X, 12 núcleos, 24 threads, 5.6 GHz, 64 MB de cache e um TDP de 170 watts. Aqui a AMD liberou atenção para esse processador, fazendo com que ele tenha aí um consumo mais alto, clocks mais altos também, mas aqui tem em mente que você precisará de um bom water cooler para sustentar as temperaturas, né? Então eu já não vou enrolar muito sobre esse processador, já vamos classificar ele caro pelo que ele entrega, né? Ele já não vai ser um processador tão acessível assim quanto o 7900, embora a performance ali seja até um pouco acima, ele vai custar mais caro e já não é um processador que você encontra muito em estoque, sem falar que você tem um TDP bem mais alto e vai gastar mais com water cooler. Eu acho que você tem alternativas mais modernas para a mesma proposta, então eu buscaria evitar ele, exceto que você aí encontre ele numa boa promoção, né? Ele vai ter tanta performance quanto um 7900, porém ele não vem com aquele precinho mais camarada, então já é uma alternativa para você ficar mais esperto e buscar evitar caso você encontre ele com um preço mais salgado. Ryzen 9 7900X, 16 núcleos, 32 threads, 5.7 GHz, 64 MB de cache e TDP máximo de 170 watts. Aqui também é outro processador, né, que você consegue encontrar alternativas mais modernas que ele ali com preço semelhante, né? Embora ele tenha tendência de aparecer boas promoções e é um excelente processador, eu poderia classificar ele como um equilibrado, tá? Mas como a gente tem alternativas mais recentes com preços ali com pouquíssima diferença, ele é um processador ali que tem um preço salgado, mas os Ryzen 9000 têm chegado trazendo uma queda de preço, né? E também a questão de estoque, né? Ele já não é um processador aí
focado em grande produção, provavelmente você vai encontrar ele aí com poucas alternativas. Então eu buscaria evitar ele, a menos, né, assim como o 7900, você compare e encontre ele com um preço que realmente justifique aí você investir nesse modelo. Ryzen 5 9600X, 65 watts, 6 núcleos, 12 threads, clock de 5.4 GHz máximo e 32 MB de cache L3. Bom, a AMD lançou os Ryzen 9000 e, como de costume, ela sempre começa a sua geração com os processadores da linha X. Dessa vez eles lançaram também os modelos X3D. Por enquanto não temos um 9600, um 9600G, por exemplo, nem sei se teremos, ou um 9600F, temos apenas o 9600X. Esse processador aqui, né, já está na arquitetura Zen 5, então nós temos melhorias aqui com relação à eficiência IPC, nós temos também a adição do PCI 5.0 nesses modelos e também o suporte a memórias um pouco mais alto. Acho que eu não falei isso para vocês no decorrer do vídeo, mas os Ryzen 7000 têm ali suporte garantido para AMD a 5200, enquanto você tem aqui nos Ryzen 9000, 5600 megatransfers. Então aqui você tem suporte garantido, significa que deve funcionar. Claro que hoje a gente sabe que tem memórias aí de 6000 até 7000 e provavelmente vai funcionar, mas não é algo que a AMD garante para você que vá funcionar. Então é mais testes mesmo. Então aqui os Ryzen 9000 tem esse incremento, porque aqui a arquitetura, né, saiu para Zen 5, então estamos em litografia de 4 nanômetros ao invés dos 5 nanômetros da geração anterior. Esse processador aqui, sem dúvidas, pessoal, ele começa ali sendo um processador barato para games. Ele veio em promoções no mesmo preço do Ryzen 5 7600X, sendo o processador mais moderno. Então ele é uma alternativa boa para games e que ele vai acabar substituindo aqui os 7600 e 7600X. Então fique muito atento com os Ryzen 9000. Embora a gente fez uma escala aqui de performance, se você vê os Ryzen 9000 com um preço muito semelhante aos Ryzen 7000, dê preferência a eles, porque são processadores que já têm suas melhorias aqui com relação à geração anterior. Então é um processador barato para games, né? Seria a porta de entrada para jogos, alta performance e aí já trazendo um custo-benefício dentro da linha Ryzen AM5. Bom pessoal, como vocês puderam ver, esse vídeo está ficando longo, temos ainda alguns processadores, então se você chegou até aqui, está gostando do vídeo, já deixa aquele like. É bastante trabalho trazer essas informações, mas a ideia aqui é trazer a maior transparência para você, não fazer escolha errada e principalmente não ficar aí perdido procurando informação. Tem muita variável de processador, vocês veem que às vezes uma letrinha ali muda tudo, também de pequenas diferenças em clock, às vezes preços astronômicos de diferente. Então realmente o intuito aqui é trazer para vocês, como vocês curtiram muito na linha M4 e pediram aí para mim trazer também da linha M5, como prometido, tô trazendo esse vídeo, então já deixa aquele like, ficou com alguma dúvida também, deixa teu comentário aí embaixo. Agora falando do Ryzen 7 9700X, 8 núcleos, 16 threads, 5.5 GHz, 32 MB de cache, TDP máximo de 65 watts. É um processador aí da geração 9000, traz todos os incrementos dessa geração, então litografia de 4 nanômetros, PCI Express 5.0, já traz uma quantidade de cache 32 MB, que é suficiente aí para a maioria dos jogos, clock alto. É um processador que você precisa pesquisar o preço, afinal os 9000 estão chegando agora com mais estoque, né? Então o 9600X ali vai ser um processador equilibrado, embora eu pudesse colocar esse carinha aqui mais barato para games, pelo seguinte pessoal, ele vai trazer ali uma performance superior aos Ryzen 5, porém ele é mais barato que os modelos X3D, assim como acontece lá na linha M4, que você tem o 5700X3D e o 5700X. O 5700X ele já te traz uma boa performance, aquele equilíbrio entre preço e performance, e isso também focando fora e também específico para jogos. Então ele é um processador que ele é equilibrado, mas que ele tem um pezinho a mais para games pela questão desse clock mais alto. Então ele também se encaixaria nessas duas categorias. Se você quer um processador um pouco a mais longevidade que os Ryzen 5 e mais barato em jogos, o nosso 700X ali acabaria sendo essa alternativa para ficar no meio termo. Continuando a nossa lista,
aqui sim começa realmente aí um dos processadores mais vendidos da linha M5, Ryzen 7 9800X 3D, 8 núcleos, 16 threads, 5.2 GHz e os 96 MB de cache L3 com TDP máximo de 120 watts. Aqui, pessoal, mais uma alternativa, né? Assim como aconteceu com o 7800X 3D, você tem um processador com cache 3D e clock alto, que traz aquela receita perfeita para jogos que não fazem tanto uso do cache 3D e gostam de clock alto. Então CS, Valorant, próprio COD, vários jogos ali gostam de clocks altos, e alguns que não usam tanto do cache acabam tendo uma boa vantagem por esse clock mais alto. Então, sem dúvida nenhuma, né, o Ryzen 7 9800X 3D, ele é o rei dos games, né? Sem dúvida que ele substituiu o 7800X 3D, acabou ali sendo uma alternativa mais custo-benefício ali, né, em termos de performance. Recentemente ele era o processador mais focado em games, mas com os últimos lançamentos ele ficou para trás nesse ranking, mas é um processador extremamente robusto em jogos. Na geração anterior nós também tivemos os Ryzen 9X 3D, né? Então estamos falando do Ryzen 9 7900X 3D, né? 12 núcleos, 24 threads, 5.6 GHz, 128 MB de cache L3, né? Processador aí também monstruoso em jogos, mas aqui, né, meus amigos, a gente vai ter que ficar ligado no preço. Por quê? Porque nós temos substitutos na geração, né? Então ele é um processador ali que vai acabar ficando caro, né? Com relação a nós temos alternativas do modelo, ou você não vai conseguir encontrar em estoque, mas pelo fato dele ser um processador monstruoso em jogos, ele vai acabar ficando na linha rei dos games. Se você encontrar ele com um preço mais acessível com relação aos outros modelos, acaba sendo uma alternativa de Ryzen 9 para você com o X3D. Mas, como eu falei, está tendo a substituição da geração, então a tendência é que você já não encontre mais estoque desses modelos. O intuito aqui é apenas ranquear para você ter uma ideia de como ele ficaria em termos de performance, tá? O 7900X 3D, assim como também o 7950X 3D. Aqui você só tem os 16 núcleos e 32 threads, mais núcleos e mais threads, um pouquinho mais de clock, também os 128 MB de cache L3. No Ryzen 9 AMD aumentou um pouquinho a mais. Então nós temos aqui basicamente, né, o dobro do cache L3 do que a versão do mesmo processador sem o X3D. Então aqui vai ser aquele processador muito parrudo em jogos, também muito parrudo em trabalho, vai ser aquele híbrido. Você vai conseguir ter a máxima performance dos games, mas também não vai te decepcionar em trabalho. Então o 7950X 3D também ficando ali naquele ranking, né? Embora vários jogos não façam uso, né, de tantos núcleos e threads, se você que está buscando um processador focado em trabalho, mas quer ter uma excelente performance em games, ele acaba tendo esse diferencial aí do X3D. Ryzen 9 9900X, 12 núcleos, 24 threads, clock máximo de 5.6, 64 MB de cache L3, né? Aqui nós temos um Ryzen 9 da linha 9000. Eu vou colocar esse processador aqui como um processador equilibrado, né? Afinal, ele vai ter mais disponibilidade ali e o 7900 no futuro. No entanto, o que vai depender para ele vai ser preço. Então, a tendência ele vai ser mais barato do que os modelos X3D, mas se você só quer um Ryzen 9, o 7900 ainda é uma alternativa mais em conta para você e não vai te decepcionar. No entanto, esse processador ele vai trazer um equilíbrio para quem quer núcleos e threads, mas não quer gastar tanto como o modelo X3D. Então, seria uma boa alternativa também. Aqui nós temos 9950X, TDP máximo de 170 watts, 16 núcleos, 32 threads, clock máximo de 5.7 GHz e cache L3 de 64 MB, né? Aqui 16 núcleos, 32 threads com TDP alto,
é um processador bastante parrudo, mas o preço, né, não é tão interessante assim. Afinal, você tem os X3D que, embora estejam mais caros, né, também tem uma tendência de aparecer mais em promoção e mais estoque, afinal serão mais procurados. Ele é aquele processador que fica meio estranho ali, um pouco perdido, né? Afinal, ele não vai ser tão barato quanto o modelo 19900X, mas também vai custar mais caro, vai estar perto ali dos modelos X3D, mas não vai entregar tanta performance assim em jogos. É aquele processador que ficou meio estranho, né? Então, ranqueando aqui o 9950X3D como caro pelo que ele entrega, né? Embora seja um processador excelente, ele vai ter alternativas ali um pouco mais em conta para uma proposta semelhante, né? Vai ficar mais caro que o 9900X, mas também vai ficar muito próximo àqueles modelos X3D, então não vai ser uma alternativa tão interessante assim, mas tudo vai depender sempre ali do preço. Ryzen 9 9900X3D e também o Ryzen 9 9950X3D, né? Aqui as duas alternativas topo de linha da AMD hoje. Ryzen 9, o 9900X3D, 12 núcleos e 24 threads, 5.5 GHz, 128 MB de cache, e o 9950X3D com 16 núcleos, 32 threads, 5.7 GHz e 128 MB de cache. Aqui, né, pessoal, não resta dúvidas pra gente, né? Dois reis dos games, tá? O que vai diferenciar esses processadores aí será o preço, tá? 9950X3D aí chegou realmente quebrando tudo, ficou com mais performance que o 9800X3D. Ele seria ali a receita perfeita para você que quer um processador monstruoso para produtividade, muitos núcleos, muitas threads, porém quer desempenho em jogos. Então, se você quer ter tudo isso em um processador só, ele é a alternativa mais interessante. Ele apareceu em boas promoções, embora seja um processador extremamente caro, o preço normal dele é na casa dos R$6.100. Ele foi um processador que já apareceu na faixa ali dos 499, então é uma alternativa que vai cair de preço com o tempo, vai se popularizar, mas sem dúvida ele acaba sendo mais custo-benefício que o 9950, mesmo que a diferença hoje de preço deles ali normal seja de R$1.200, quando está em promoção essa diferença cai bastante. Então você consegue ter esse diferencial de o dobro do cache L3 se você vai comprar para produtividade e quer ter aquele desempenho extra em jogos. Verifique sempre o preço, os dois estiverem próximo, o X3D acaba sendo a vantagem, assim como acontece com o 9900X3D. Se você quer um processador equilibrado ali, o 9900X tende a aparecer com preços melhores, mas se ele não acabar não vendendo tanto e tiver um preço mais atrativo, o X3D pode ser uma alternativa ali também para você. Trarei agora as considerações finais, ranqueados aqui todos os processadores que a gente encontra a M5. Então evite, né, os modelos 8400F, 8500G, 7900X, 7950X e 9950X, principalmente pelo preço. Todos têm suas vantagens, são bons processadores, entregam boas performances, alguns têm algumas limitações com relação ao consumo, outros têm limitações com relação a recursos, mas normalmente não estão aparecendo com preços que justifiquem aí a serem opções atrativas. Assim como nós temos as nossas APUs custo-benefício 8600G e 8700G no preço correto, são alternativas excelentes. Processadores mais equilibrados seriam os Ryzen 7 e modelos Ryzen 9 ali de entrada que tem um preço mais atrativo, já vai te entregar uma boa performance em games, mas também são mais em conta para quem quer trabalhar. Você tem os baratos para game e vão ficar ali entre modelos Ryzen 5 e também modelos Ryzen 7, né, da linha X, que tem uma performance um pouco acima, mas que tem um preço mais em conta, então traz aquela receita de preço performance para jogos mais equilibrada. E os reis dos games que não tem como ficar fora, todos os CPUs X3D, né? Infelizmente a gente tem algumas variantes ali da linha M4 que não vieram para o Brasil, como o 5600X3D. Quem sabe no futuro a gente
tenha um 9600X3D, seria bem interessante, mas X3D fazem diferença em alguns jogos, então literalmente eles acabam sendo aí isolados, os reis dos games. Muito bem, meus amigos, como vocês puderam ver, um vídeo bastante extenso, realmente procurei trazer com o máximo de informações para você, seja você que é entusiasta e conhece sobre o mundo dos processadores e computadores, ou para você que não tem conhecimento, mas está querendo buscar informação para fazer a compra ideal para você. Então, espero que vocês tenham gostado. Busquei ranquear ali de forma mais simples possível para que você possa entender ali qual a melhor alternativa. Temos bons processadores na linha M5, infelizmente a palavra custo-benefício é um pouco distante, afinal são processadores que estão partindo acima dos R$1.100, R$1.200, diferente do M4, que a gente encontra processadores super baratos, mas para você que está procurando já longevidade, já quer ir para o DDR5, tem se deparado com essas alternativas e tem se perguntado qual mais vale a pena. Então busquei ranquear ali. Obviamente que os processadores X3D têm uma categoria especial, eles fazem muita diferença, e o principal que no M5 eles não estão sendo penalizados com o clock, principalmente como acontecia nos M4. O nosso Ryzen 7 5700X3D é um excelente processador, mas ele tem uma penalização com relação aos modelos não 3D, que é o clock, o que faz com que em alguns cenários ele perca um pouquinho de desempenho. Já no M5 a AMD trabalhou bem e conseguiu em vários modelos manter o mesmo clock de processadores não 3D, o que possibilita que você tenha uma máquina muito completa para jogos e também para trabalho. Então, meus amigos, gostou do vídeo? Não esquece, se inscreva aqui no canal, deixa o like, dúvidas, comenta aqui embaixo. Nos vemos até a próxima. Um abraço a todos e até mais. Valeu!